Mais um sábado à tarde, estamos com vocês, o programa O Braço Direito, um programa de educação em saúde, um programa que vai lhe educar, vai lhe ensinar, um programa para mostrar algo de melhor para você ter um benefício, uma melhora, um alívio. O Braço Direito, 15 horas. A essas cidades do Vale do Jaguaribe, essas cidades que margeiam o rio Jaguaribe, vamos iniciar o programa O Braço Direito. Por que o braço direito? O braço direito é exatamente aquele braço que nos protege. Então, se é um programa educativo em saúde, o próprio nome dele já traz que a saúde pode nos proteger, pode ser um escudo para a nossa vida. O braço direito também, além de proteger, ele pode abrir as portas. É aquele braço que estende, pega a maçaneta da porta e pode abrir uma porta de oportunidade para você, uma porta que pode ser uma melhor opção para você. E o braço direito, além de proteger e de abrir portas, ele também pode mostrar um caminho mais fácil e mais simples para você se proteger, para você se conhecer, para você aprender como é que você vai fazer com você mesmo para você ter um melhor bem-estar dentro de um estilo de vida simples e saudável. O braço direito, proteger, abrir portas e mostrar um caminho. Nós estamos começando agora, para todos os nossos ouvintes aqui da Rádio Educadora, o programa New Start, que é um programa de educação em saúde dentro do programa O Braço Direito. O Braço Direito é o programa que nós vamos estar aqui todos os sábados. Agora, o programa New Start é um programa desenvolvido já no mundo. É um programa educacional. E o programa New Start, que significa novo começo, New, novo, Start, começo, recomeçar. Ele traz exatamente a sua base criacionista, onde nós viemos de um Criador e nós somos as criaturas. Por isso existe uma relação no universo entre Senhor e servos. E não se pode confundir essa relação, porque quando se confunde essa relação, nós podemos estar infringindo as leis que já são leis físicas, leis naturais, que estão dentro do nosso ser. Aquelas leis que quando o nosso Criador nos fez, Ele deixou para, no melhor funcionamento, conseguir o equilíbrio entre as três entidades da natureza humana, as três faculdades da natureza que compõem o homem, mente, corpo e espírito. Por isso que o programa New Start, que é um programa educativo dentro do programa da Rádio Educadora, o Braço Direito, ele vai trabalhar com a própria pessoa. É um programa que não tem mistérios, que não tem suposições, superstições. Basta nós conhecermos como foi que Deus nos criou para aprendermos com bases na nossa criação para que nós estamos aqui e como é que nós temos que fazer para melhor apresentar o nosso corpo no nosso mundo, na nossa comunidade, no nosso trabalho, na nossa família. Se nós não soubermos qual é a vontade de Deus, nunca chegaremos lá.
A vontade, quando Ele nos criou, das leis que regem o homem, as leis físicas. Eu não estou falando das leis morais, não. Nós estamos falando das leis da natureza do homem. Aquelas leis físicas e naturais que têm como base a relação causa e efeito, ação e consequência. Então o programa New Start, ele começa com N de New, que significa nutrição. Por isso que hoje o nosso programa, ele é um programa com uma visão de dietoterapia. A trofologia é a ciência que estuda a nutrição, que estuda os alimentos. Vocês sabem que tem os nutricionistas. Nos 2 meses que eu fiquei como diretor do hospital, uma das primeiras coisas que nós tentamos solucionar na enfermaria foi a contratação do serviço de nutrição por tempo de 40 horas para suprir as necessidades alimentares daqueles pacientes que estavam na enfermaria. Então nós trabalhamos sempre com essa visão da nutrição, como a nutrição sendo a base de recuperação dos enfermos, como a nutrição sendo a base para trazer saúde para vocês. E dentro de um plano de dietoterapia, nós temos que ver se o programa é um programa que tem um discurso que Deus criou o homem e que o homem é criado, então o discurso da relação entre criador e criatura, nós temos que ver qual é a alimentação do homem hoje, para ver se era a alimentação original do plano da criação. Se nós conhecermos aquilo que está em nossa mesa, se nós conhecermos aquilo que a gente mesmo coloca para os nossos filhos, se nós conhecermos aquilo que a gente compra no supermercado, na feira, nós podemos ver se é o que foi de original quando Deus nos criou. E a alimentação original a gente vai para comparar com aquilo que tem na sua geladeira agora, naquilo que você almoçou hoje. Porque nós temos que ser reais e ver o que é, o que nós somos. E lá em Gênesis diz que a alimentação original, ela era uma alimentação à bases de cereais, frutas, sementes, nozes. E hoje a base que diferencia a alimentação original do homem para a alimentação do homem moderno foi a introdução de certos alimentos, de certos artigos alimentares que o homem não se alimentava, como por exemplo os alimentos cárneos. Então, o New Start, ele tem uma visão dentro de uma alimentação voltada para os recursos naturais. A dietoterapia do programa New Start, que é desenvolvido no mundo todo, e nós estamos trazendo diretamente da Califórnia para cá, dos Estados Unidos para cá, um programa educativo, é que a dietoterapia ela tem que ser o mais natural possível. Então você tem que valorizar o seu quintal. Por isso que nós temos que ter programas e projetos agrícolas para nós termos o nosso alimento, a nossa matéria-prima. Nós temos que ter a nossa mesa e a nossa geladeira de alimentos da própria região, porque sai barato. Então nós temos que aprender a plantar. Nós temos que aprender a manusear aquele
certo alimento que vai servir de forças, de energia e de saúde para o nosso corpo, com alimentos da região. Por isso que nós temos que valorizar aquilo que é nosso. Quando se fala em dieta, não é dieta francesa, americana, e nem alemã, e nem japonesa, mas é uma dieta brasileira para o povo brasileiro. É saber de que como é a dieta original que Deus criou para a região do Vale do Jaguaribe. O que dá aqui para esse povo? O que esse povo pode pegar dessa terra para ele mesmo se alimentar, para poder ter saúde, para poder suprir as necessidades do dia a dia que o seu corpo, gasto das tarefas do dia a dia, está necessitando para recompor, para ter mais um dia de vida. As proteínas, os carboidratos, os lipídios, os sais minerais, as vitaminas. Todos os nossos esforços têm que ser voltados para nós conhecermos os alimentos que a região tem. Nós temos que conhecer a nossa terra, nós temos que conhecer a nossa comida. Esse é o plano que o Papai do Céu tem para nós. O aleitamento materno. Depois de nós sabermos qual é a alimentação original que o Criador deixou para nós, agora a gente também pode frisar um aspecto importante, meus caros ouvintes, que é exatamente aquele período especial onde a mulher se encontra, que é a gravidez, que é a lactação. Por que amamentar? Como amamentar? Essa relação que a criança põe o seu rosto no seio da mamãe e suga aquele alimento morno, completo para o seu crescimento e para o seu desenvolvimento. Aquele alimento que o Criador também deixou toda uma estrutura fisiológica, endocrinológica montada dentro do ser humano, para que quando a mulher chegasse naquela condição, ela pudesse ter o maná, o leitinho, exatamente para o seu filhinho, para aquele período tão especial da fase, do ciclo vital, do ciclo da vida de cada um de nós. As mulheres do Vale do Jaguaribe, todas as mulheres ouvintes da Rede Educadora, todos aqueles que pararam no sábado à tarde às 15 horas para ver uma proposta educativa, para conhecer mais de você mesmo, do seu corpo, todos aqueles agora que estão com essas ondas radiofônicas ligadas em seus rádios, todas as mulheres que estão na rádio educadora, todas vocês, mães, vocês têm que participar do aleitamento materno. Vocês têm que saber como e por que amamentar. Vocês têm que saber que o leite da mãe, ele é mais forte, é mais composto. Ele é o adequado, ele tem mais vitaminas, tem mais defesas para seu filho. Dentro exatamente do New Start, nós abrimos esse pedaço educativo. Depois que nós já temos conhecimento de como que Deus preparou o nosso organismo para nós nos alimentarmos, agora as mães, recebendo esse reforço de que toda mãe tem que alimentar, tem que ir no posto de saúde, tem que conversar com os profissionais de saúde. Dentro do programa médico da família, que é um programa incentivado pelo Ministério da Saúde, e o Ministério da Saúde fez grandes avanços. Foi o Ministério que fez grandes progressos. Eu, como médico, tenho que reconhecer
Esse programa médico da família, que é um programa que tem uma visão primária, é um programa que tem que ser fortalecido, porque ele é uma proposta de socialização do serviço médico. Nós temos que valorizar cada profissional que trabalha dentro desse programa. Cada um tem a sua importância ali. E um dos programas, exatamente do programa do Ministério da Saúde, é o aleitamento materno. Mães, alimentem, deem leite para os seus filhos, façam o que é certo. Muitas mães vão pelo aquele velho discurso, a criança chora, está pedindo mais, é ralo. Vá no seu posto, se eduque, converse, aprenda o que é para você fazer o de melhor para você, para a sua família, para a sua casa, para o seu bairro, para a sua cidade, para a nossa região, para o nosso país, para o nosso mundo. A alimentação, ela sempre teve uma importância tão grande que hoje nós vemos reflexos da má alimentação ou dos abusos que a raça humana fez dentro do ponto de vista dietético, que hoje nós temos até sub-raças. Hoje nós temos até sub-raças, excessos, poucos. Como é que é classificado os alimentos? Proteínas, carboidratos, lipídios, sais minerais e vitaminas. Para que serve cada um deles? Olha, quando você chegar na sua mesa, vá na sua geladeira. Quem está com o rádio perto da geladeira, abra aí. Abra, por favor. Faça essa gentileza. Abra a sua geladeira e veja o que tem aí dentro. Exatamente. Você pode classificar. Você pode classificar esses alimentos. Tem feijão dentro da sua geladeira? Meu caro ouvinte, o programa O Braço Direito, uma proposta educativa, um programa de educação em saúde, o programa New Start, começando agora, educando em você, para você conhecer os seus alimentos. Tem feijão dentro da sua geladeira? Pois é, isso é uma proteína. Isso é uma proteína, ela vai construir o seu corpo. Muito bem? Tem arroz? Tem arroz aí dentro da sua geladeira? Isso é um carboidrato. Ele é energético. Ele lhe vai dar energia para você poder se mover e viver. As proteínas vai lhe construir. Vai construir as suas células. Vai repor tudo que perdeu. Mas os carboidratos, o arroz não. O arroz vai fazer o quê? Vai lhe servir de energia. Você vai gastar esse arroz para as próximas horas. Tem um alfacezinho dentro da sua geladeira, meu caro amigo. E eu tenho visto na feira, tenho visto nesses supermercados que tem hortigranjeiros, que aqui no Vale está se perdendo alface. Muitas vezes a gente discute tantas coisas, a gente se enrola no emaranhado de uma situação tão confusa que a gente deixa perder alface. Que a gente deixa de perder vitamina e sais minerais. Que a gente deixa de perder o que há de melhor, que vai regular, que vai dar o toque final no nosso corpo, que vai nos proteger, que vai nos fortalecer. Por que nós não temos um programa para se plantar às margens do Vale do
do Jaguaribe, às margens do rio Jaguaribe, Hortigrangeiro, como se fizeram lá no Rio Branco, lá no Acre, e foi um sucesso, e a população está toda beneficiada. Essa semana eu fiquei muito contente, muito feliz. Os setores estão de parabéns. Nós vimos o canal funcionando, vindo toda aquela água e todo mundo plantando. Tinha feijão verde, tinha preparo de terra, tinha água indo misturar com a terra e formar o barro, o local adequado para a semente. Nós temos que olhar para as coisas boas. Aquilo que está dando fruto é para aquilo que nós temos que olhar e valorizar e levar nossas crianças para verem. Nós temos que levar os nossos filhos para eles verem aquela plantação que tem na serra, aquela plantação que tem lá nos setores. Para os nossos filhos ainda acreditarem que nós podemos ainda ter o nosso alimento. É uma questão cultural, gente. Será se a gente vai se prender em coisas pequenas e vamos deixar todo esse povo que está precisando de comida? As vitaminas, tem um alfacezinho aí dentro da sua geladeira? Então esse é o de melhor. Você não pode deixar ele perder. Vá, compra um alface, coma um alface. Então o que é proteína? Proteína é aquilo que lhe constrói. O que é carboidrato? É aquilo que vai lhe servir de energia. E o que é vitaminas e sais minerais? São os reguladores. Ele vai lhe fortalecer, ele vai lhe proteger, vai regular todo o seu organismo. Feijão é um exemplo de proteína, arroz é um exemplo de carboidrato, alface é um exemplo de onde tem vitaminas e sais minerais. As frutas, as verduras são ricas em vitaminas e sais minerais. Você vê como nós comemos pouco artigos que têm vitamina e sais minerais? Pense bem, para um pouquinho comigo. Você comeu alguma fruta hoje? Você comeu alguma verdura crua hoje? Se você comeu alguma fruta e alguma verdura crua, muito bem, você está bem. Porque você pôs as vitaminas e os sais minerais. E as vitaminas e os sais minerais são os reguladores. Eles vão fortalecer o nosso sistema de defesa. Como assim, Dr. Carlos Cavalcante? Como é que um alface pode nos proteger, pode nos fortalecer? É fácil, meu caro ouvinte. É muito fácil, basta você comê-lo. E basta comer o repolho também, ou a cenoura também, ou o pepino. Você tem que comer todo dia uma qualidade de fruta e uma qualidade de verdura. Aí você vai estar alimentado. Você não tem dinheiro para comprar? Você não pode comprar uma fruta e uma verdura todo dia? Nós temos que conseguir um meio de nós termos acesso a uma fruta todo dia e a uma verdura todo dia, porque assim a nossa raça, o nosso sangue vai ser um sangue bom, ele vai ter os sais minerais e as vitaminas para fortalecer o nosso sistema, o nosso exército, ele vai regular a nossa força. As pessoas que não comem são mais susceptíveis, ficam mais fracas, sempre estão com gripe, sempre estão com resfriado, sempre estão com algum problema. E eu tenho visto e tenho conversado com o povo da região. E sabe o que vocês têm me dito, meu caro ouvinte? Girimum, abóbora, girimum do norte. Nós vamos conversar daqui a pouco com ele. Os carboidratos, os energéticos, o que tem aqui na nossa região? Milho, arroz, batata, mandioca, vem a batata doce.
Agora, nós fazemos pouco uso da aveia. O que tem mais na sua mesa? É o arroz, o milho, a mandioca, a batata. Tudo isso é carboidrato, vai dar energia. Ele entra dentro do corpo, mas é consumido rapidamente. As proteínas, o que mais a gente usa aqui na nossa região é o feijão. Mas nós temos a lentilha, a ervilha, a soja. Nós estamos fazendo pouco uso da soja. Aquele pessoal que tem condições, a soja, fonte de proteínas, proteínas de alta qualidade. A soja, de todos os artigos alimentares, vegetais e animais que existem no planeta, a soja é a que mais tem proteína. Compra soja. Aprenda a fazer a soja na sua casa, porque é uma proteína de boa qualidade. A diferença entre a proteína animal e a proteína vegetal é que a proteína animal ela vem agregada a outros componentes. O homem, quando saiu da mão do Criador, ele foi feito para absorver proteínas vegetais. E nós estamos de retorno àquelas pessoas que estão tendo conhecimento, que estão discernindo as causas e os efeitos. Elas estão vendo que está dando mais segurança nós aprendermos de nós mesmos, como nós somos. E as proteínas vegetais são as melhores para o ser humano. As pesquisas, as evidências mostram isso. Grupos que consomem proteínas vegetais, grupos que consomem proteínas animais. As proteínas dentro da refeição, ou seja, quando você põe sua mesa, se lembra como é que você põe sua mesa? Como foi que você pôs sua mesa hoje no seu almoço? Tinha arroz, tinha feijão, tinha uma carne, uma salada, tinha ali um pirão, tinha ali um pão de milho, tinha ali uma farofa, tinha uma mandioca, tinha um tomate. De toda essa mesa que você põe, o que menos você precisa são as proteínas. O que mais você precisa é carboidrato, é massa, para queimar como energia. Você precisa de um pouco das gorduras, dos lipídios, e aí você precisa de uma porcentagem de sais minerais e vitaminas. Mas cuidado com as proteínas. Excesso de proteína tem grande prejuízo. Reumático, a gota, problemas renais. Não pense que comer carne todo dia é a solução para você ter saúde, porque não é. Nós não só precisamos ter o dinheiro para garantir a mesa do trabalhador, a mesa do jornaleiro, como também nós temos que ter educação e sabermos alimentar com aquilo que o nosso dinheiro está dando para comprar. Muito bem. E as gorduras? Falamos um pouco o que são as proteínas, para que serve, que não deve ser muito ingerida. Os carboidratos numa maior quantidade, você pode comer mais arroz do que feijão. Já pensou limoeiro arrodeada de plantação de arroz? Canais irrigando, água vindo do Jaguaribe, e a princesa do vale florindo com uma safra de arroz que ia suprir toda essa região, que ia suprir todo esse morador que está nos ouvindo aqui de Limoeiro. As gorduras elas têm um papel fundamental, e nós temos que saber o que é gordura vegetal e gordura animal também.
teve um determinado momento da história da civilização humana que o homem quis comer carne por opção dele. Quem come carne é por opção própria. Deus é um Deus de livre-arbítrio. O programa é um programa educativo que mostra todas as evidências, mas nós somos livres. Vocês são ouvintes. Tem pessoas que compreenderão o plano, se identificarão com o plano educativo New Start e vai falar, olha, eu vou pegar esses conselhos e essas orientações e vou aplicá-la na minha vida. Então a gordura animal e a gordura vegetal é a questão da saturação. É o que fala gordura insaturada e gordura saturada. Aquelas gorduras que quando está no ambiente natural, ela fica cera, essa é de péssima qualidade, não come ela não. Vai entupir todas as suas artérias. Olhe na sua casa. Lembra algum tipo de gordura e óleo que você usa aí na frigideira e no fogão? Dona Maria, Dona Nilza do Bichopá, o pessoal dos setores, o programa O Braço Direito, um programa... Você não deve mais levá-la para a sua casa. Agora, por que nós temos que conhecer de proteína, de carboidrato, de gordura, de sais minerais, de vitaminas? Porque a alimentação, ela tem uma relação com o nosso corpo. Vocês sabiam? Existe um programa dietético. Por exemplo, se nós quisermos orientar aqui pela rádio a relação entre alimentação e corpo, nós podemos citar primeiro, você tem uma caneta? Pega uma caneta e um papel, escreva. Regularidade. Nós temos que ter uma regularidade no nosso comer. Nós não podemos estar comendo toda hora. Por quê? Porque senão o sistema digestivo cansa. Você já pensou você dormindo e o teu sistema digestivo funcionando? É uma parte do seu corpo funcionando enquanto você está dormindo, enquanto você está descansando. Imagina, você descansando e uma parte trabalhando, você parada e uma parte funcionando. Então não combina. Então tem que ter uma regularidade. O estômago tem que ter um descanso. E esse descanso gira em torno de 5 horas. Você almoçou que horas? Meio-dia. Então a partir das 5 você já pode comer. Se você passar a comer toda hora, beliscar, você vai sofrer dano no seu corpo. Sua máquina vai sofrer. Seu corpo vai entravar. Você vai ficar irritado. Você vai passar a ver só as coisas ruins que tem dentro da sua casa. Você vai começar a brigar, a discutir, a criticar. Então nós temos que ter hora para comer. A refeição não pode ser nem antes e nem depois. Tem que ter as refeições certas. Essa é a relação alimento, dieta, terapia e corpo. E qual é a relação, Dr. Carlos, da alimentação com o espírito? Se você coloca certos tipos de alimentos no seu corpo, pode afetar o seu espírito. Como? Onde é que está a parte do espírito do homem? O homem veio do pó, do fôlego da vida, e Deus soprou, Gênesis 1,
Deus soprou o fôlego da vida em suas narinas. Então o espírito do homem é o fôlego da vida que Deus lhe deu, é um princípio vital. Quando a pessoa morre, volta para Deus. Nós sabemos que a nossa mente é o local onde a parte espiritual se conecta, se comunica com Deus. Não existe outra parte no seu corpo a não ser no seu cérebro, a qual se comunica com o seu Criador. Então tem certos tipos de alimento que você come que vai afetar o seu cérebro. As pessoas são irritadas, as pessoas são brigonas, por temperamentos, mas esse temperamento muitas vezes vem do tempero da comida. Então nós temos que nos educar, nós temos que saber, nós temos que conhecer os artigos de proteína, de carboidrato, de lipídio, de sais minerais e de vitaminas, os tipos de artigo para ver a relação entre alimentação e espírito, alimentação e mente, alimentação e corpo. Vou dar um exemplo. O açúcar. O açúcar. Qual é a relação do alimento açúcar com o corpo, com a mente e com o espírito? O que é o açúcar? Por que o Dr. Carlos Cavalcante está falando sobre açúcar? Por que escolheu o açúcar? Por quê? Vocês sabiam que o açúcar não existia? O açúcar veio. Você sabia que o açúcar era uma especiaria? Ele era usado como tempero, só um pouquinho. Aí hoje tudo tem açúcar. E o açúcar, quando é usado abundantemente, como na vida moderna, ele é mais prejudicial do que você comer uma carne gordurosa. O açúcar não é bom para o estômago, ele traz fermentação, e quando o organismo fermenta, o nosso sangue fermenta, e a nossa vida está onde? O que diz lá em Levíticos? Que a nossa vida está no nosso sangue, e quando há fermentação no nosso estômago, fermenta o nosso sangue. Por isso que o nosso cérebro fica mal-humorado. Olha, as evidências mostram, tem pesquisas hoje que mostram crises conjugais, desentendimento entre marido e mulher, devido ao excesso abundante do açúcar, devido ao mau uso desse artigo alimentar. Nós temos que saber usar o açúcar. O livre açúcar abundante em qualquer forma, em bolo, pudim, geleias, doce, ele tende a obstruir o organismo. Ele reduz a resistência do corpo. Vocês sabiam que houve o período do refinamento? Antes não se refinava, depois o homem inventou o refinamento. E o refinamento na vida moderna do homem trouxe grandes prejuízos, facilitou a vida moderna. Houve uma facilidade na vida moderna do homem. Mas o refinamento trouxe um prejuízo e as doenças aumentaram depois da metade do século passado para cá, quando o refinamento pegou moda na classe pobre, que só tinha acesso ao refinamento a classe rica. Mas veja, as pesquisas, os que mostram. Nos laboratórios da Universidade de Loma Linda, viu essa relação entre açúcar e defesa. Você sabe o que é defesa? Sua defesa, seu sistema imunológico, seus linfócitos. E viram que as pessoas que comem uma média de 12 colheres de açúcar por dia, ela tem mais da metade perdida de sua proteção.
Os linfócitos perdem mais da metade da sua capacidade de destruir as bactérias. Por que nós estamos tendo muito crise de garganta, tosse, infecções das vias aéreas superiores, como rinite, pneumonia, essas escabioses? Tem um surto de escabiose no setor que nós já estamos combatendo ele já tem uns 4 meses. E a gente tem investido lá em educação em saúde, nas nossas assembleias. Por quê? Porque quando a gente faz o excesso, ingere o excesso de açúcar, nosso corpo fica fraco. E ninguém nunca falou isso. Será se o homem moderno vai teimar e não vai dar atenção às evidências que o excesso de açúcar na mesa moderna, na sociedade moderna, no costume do modernismo, será se nós não vamos dar ouvido? O que nós queremos escutar? Será se nós queremos ser educados ou não? Nós não podemos forçar ninguém a se educar. Cada um pode ficar do jeito que está, mas a nossa proposta é educativa. Por isso que a gente ainda está aqui, erguendo nossas vozes, para que aqueles que são grandes consumidores de açúcar não façam mais isso. Se a sua criança está tendo crise de garganta direto, gripe direto, corrimento do nariz direto, cessa o açúcar. Mas é difícil mudar gosto, doutor Carlos, é difícil mudar gosto. Gosto não se muda. Muda. Aí está a ênfase educativa. Porque a educação, ela leva à transformação. A educação, ela muda. Só pela educação é que nós seremos transformados. É por intermédio do conhecimento. Jesus mesmo falou: conhecereis a mensagem, conhecereis a verdade, e ela vos libertarás. Você quer ser liberto daquele corrimento do nariz, da gripe, dessa tossezinha, dessa garganta que irrita direto? Diminua o uso do açúcar. Começa a misturar mel e açúcar na mamadeira da criança, no leite da criança, e depois vai aumentando mais mel e menos açúcar, e quando você vê, você está só no mel e não está mais no açúcar. O açúcar branco, o açúcar refinado, é esse que nós estamos falando. É o açúcar moderno. Nós não temos nada contra o açúcar. Nós estamos falando do abuso, dos excessos. Nós estamos educando e mostrando que nós temos que conhecer aquilo que nós temos para nós termos saúde, para nós aliviarmos de nossas dores e assim até mesmo facilitar o problema da saúde, que está um problema grande, porque não tem recurso. Nos últimos anos foram tirados os recursos da saúde. Acompanha os orçamentos. Vai acompanhando. Pega os orçamentos do ano de 1990 até o ano 2000 e veja o que foi empregado na saúde. Os recursos foram diminuídos, por isso que hoje a saúde tem dificuldade, porque não há recursos. Vários planos de saúde estão com problemas. A parte administrativa muitas vezes não sabe como administrar os recursos da saúde. Então, por isso que a proposta é para você. É para que você, dentro da sua casa, venha lhe prevenir e venha fortalecer o seu corpo, para você não precisar mais de salbutamol, para você não precisar mais da eritromicina e nem da amoxicilina, porque isso sai caro. Tem um gasto.
Nós temos que ter uma regularidade no nosso comer. Qualquer programa que envolva saúde tem que estar dentro dele as bases que norteiam a nossa máquina viva. Nos intervalos de nossas refeições, nós temos que beber água pura. Segundo item. O primeiro item foi regularidade no comer. O segundo item é intervalos. Nós temos que ter horário certo para comer. E o que é que nós vamos comer nesse intervalo? Nada, só água. E o refrigerante que eu estou acostumado, doutor Carlos, a tomar no meu lanche, entre as refeições, à tarde. Nós não podemos comer nada a não ser água. Agora aquela pessoa que ainda não é acostumado, que sente necessidade, pode comer uma fruta. Você pode começar por uma fruta. Entre o café e a janta, ou entre o café e o almoço e a janta, aquelas pessoas que ainda não aguentam ficar só com água, pode comer uma fruta. Mas nos intervalos entre a regularidade do comer, entre as 3 refeições, nós temos que beber água pura. A água facilita o trabalho do nosso sistema de defesa, contribui para a beleza da pele, porque ela hidrata a pele. A água elimina toxinas, a água regulariza a digestão, a água fortalece o nosso sistema de defesa, fortalece o nosso sistema nervoso também. No mínimo 6 a 8 copos de água. Preferir aquele horário entre as refeições, 9 da manhã e ali 3 da tarde. Beba água. A terceira refeição, nós temos que ter regularidade no nosso comer, nós temos que entre as refeições evitar comer alimentos, só tomar água. E a nossa terceira refeição, ela é uma refeição especial, porque ela deve ser a mais leve, ou seja, nós devemos comer o menos possível à noite. Por quê? Por causa do sono. Aquele que come à noite tem gasto de sua energia, porque o intestino fica funcionando, o sistema digestivo funcionando e ele dormindo. Então a terceira refeição tem que ser a mais leve. A primeira refeição, a mais forte, a fuba. Quem é aqui de Limoeiro que come fuba de gergelim, gente? Será se nós vamos só acostumar com o pão da padaria? Aquele pãozinho refinado? Vocês sabem qual é a diferença da farinha? Sabe qual é a diferença da farinha branca para a farinha integral? Vocês sabem o que o refinamento fez com a farinha? Tirou tudo que tinha bom e jogou fora. E deixou só aquilo que não tinha nada de bom para nós. Já pensou? Que trapaça grande. O homem moderno é ultrapassado por ele mesmo. Porque ele não quer se conhecer, ele não quer saber o que é melhor para ele. E ele fica rodando em cima do erro o tempo todo. E assim não há transformação e não há crescimento comunitário. O refinamento tira tudo que tem bom, principalmente o complexo B. O complexo B é aquele complexo que vai, junto com os linfócitos, lutar contra todos os germes que vêm invadir o nosso corpo. Imagina uma invasão. E você só pode combater essa invasão se você tiver as suas células de defesa chamadas linfócitos. Os linfócitos, que são as suas células de defesa, eles fortalecem, eles trabalham com mais força quando você tem complexo B. O complexo B fortalece as nossas células de defesa. Quem tem muito complexo B é uma pessoa forte, pouco adoece.
Você já viu aquela pessoa que está sempre doente, sempre chorando, sempre mendigando por uma consulta que não pode pagar, sempre gastando com muito dinheiro aquele que pode gastar, sempre usando dos planos de saúde esses excessos de exames, tudo isso. As pessoas que são mais revestidas de saúde são aquelas que têm muito complexo B dentro delas, podem acreditar. E só tem complexo B quem vai em cima dos artigos integrais. Então nós temos que ter exatamente a nossa fuba, porque esse era o assunto. Pessoal do Bichopar, muito obrigado pela fuba. E saber que nessa região dá um gigilim de primeira. Nós não precisamos, não é só daquele pãozinho refinado ali da padaria, branquinho, barato. Não. Nós ainda temos os nossos artigos integrais. Nós podemos variar, nós podemos mesclar nossa alimentação, nós podemos melhorar nossa alimentação, nós podemos aprender. O programa, o braço direito. No programa passado, vou ser sincero com os nossos ouvintes, foi o nosso primeiro programa. E quando chegou mais ou menos na metade do programa, o assunto já estava quase se encerrando. E hoje nós não chegamos nem no primeiro terço e o tempo já se vai. O programa New Start, a alimentação, New de alimentação. Sábado que vem nós vamos estar falando às 15 horas sobre exercícios. Porque é o E do New Start. No outro sábado será sobre water, água. Falaremos muito sobre os tratamentos com água, os banhos, banho vital, banho dos pés alternados. Frituras e gorduras. Doutor Carlos Cavalcante, como é que seria? O que se tem aí sobre frituras e gorduras? Vimos que nós temos que ter regularidade no nosso comer. Não podemos comer toda hora. Entrava a máquina, você vai adoecer. Vimos que temos que ter atenção aos alimentos integrais, aos farelos, ao pão integral, ao arroz integral. Vimos que hoje, na sociedade moderna, se consome muito açúcar e ele enfraquece as nossas defesas. Então temos que comer menos açúcar. Menos açúcar, mais saúde. Esse é o slogan, gente. Frituras e gorduras. O que nós temos? Olha, lá em Levíticos, quando o homem quis comer a carne, Deus permitiu que ele comesse. E aí Deus falou, a gordura não coma, e nem o sangue. Deus permitiu que o homem comesse da carne porque o homem queria. Mas, na sabedoria do Criador, aquele que havia nos criados, viu que, mesmo a carne tendo seu prejuízo, o sangue e a gordura têm um prejuízo muito maior do que a carne em si.
a gente frita, a gente está pondo uma gordura de péssima qualidade na nossa frente. Então a primeira regra que funciona em qualquer lar, a primeira regra que vai funcionar em qualquer casa de qualquer ouvinte, é exatamente não fritar. Ah, mas eu não consigo. Ainda estou ouvindo aquele comentário que você fez. Ah, eu não consigo, eu tenho que fritar. A gordura, quando é frita, ela torna um alimento de difícil digestão. As frituras em alta temperatura, ela decompõe-se em ácidos, em glicerina. E quanto mais alto isso, tem maior prejuízo. E além de irritar, além de dificultar, além de perturbar o intestino, vai trazer muitos prejuízos. Então, é uma disciplina, é uma educação. Se você tem à sua mesa um alimento cozido e outro frito, come o cozido, não come o frito não. Aos meus pacientes que têm problema da coronária, aos coronariopatas, aqueles que têm já formação de placas de gordura dentro de suas coronárias, tem que ter uma disciplina e uma força de vontade e abdicar, não comer de artigos fritos. Isso é força de vontade. Isso é individual. Só vai ser beneficiado aquele que experimentar. Programa O Braço Direito, um programa educativo, um programa que vem para ensinar, educar em saúde. Nós estamos agora encerrando o programa New Start. Serão 7 programas. Mais na frente nós iremos chamar os pacientes que têm chagas no coração para um cadastramento lá no hospital regional. Vamos marcar a data ainda e nós estaremos lá no auditório com todas essas pessoas que têm chagas e as chagas atingiu o seu coração. Depois que o programa New Start se encerrar, ou seja, no 8º ou 9º programa, nós vamos começar o programa para os obesos. O programa New Start, ele trabalha com 7 programas: nutrição, exercícios, água, equilíbrio, ar, respiração, descanso e confiança. Então, cada sábado nós vamos estar aqui explorando um desses temas. E o tema de hoje foi sobre dieta. Falamos sobre algumas coisas que nós temos visto que tem afetado demais o nosso povo da sociedade moderna, o homem do 3º milênio, o homem do ano 2002. A alimentação original, Deus nos criou e Ele colocou uma alimentação original, uma alimentação vegetariana para o homem. Vimos o aleitamento materno, a necessidade especial da mulher gestante, a classificação dos alimentos, proteína, carboidratos. Vimos a importância das vitaminas e dos sais minerais, a relação entre alimento e corpo, alimento e mente, alimento e espírito. Vimos a necessidade do complexo B e a relação dos artigos refinados. Vimos
dentro dos refinados, o açúcar, e falamos o perigo das frituras e das gorduras. Programa O Braço Direito, aos sábados, às 15 horas, um programa de educação em saúde. Quem quiser algum conselho, quem tiver alguma dúvida, pode escrever para o nosso programa. Aos sábados de manhã, nós estamos ali em Quixeré, na rua Joaquim Moreira, a rua do Banco do Brasil, na última casa, lá na Casa do Catavento, sábados pelas manhãs, 9 horas. Sábado, no final da tarde, sempre a gente está ali no Bichopar, ali na casa do João do Alfredo. Às vezes a gente tira dúvida de alguns pacientes, conversa um pouco, explica melhor. Programa O Braço Direito, um programa em educação, em saúde para todo o Vale do Jaguaribe. Foi muito bom estar aqui com vocês. Tudo de bom nessa semana, muita saúde para vocês. Até sábado que vem, com a continuação do programa educativo New Start. Educadora 560. Este recado é para você que está por aí, neste Ceará de meu Deus. Agora ficou mais fácil localizar a TV Diário na sua... Contra o povo de Deus, que ele vai culminar no decreto de proibição de venda e compra, que culminará no decreto de morte. Concorda? Isso. Então vai ser o maior cerco, vai ser a maior tribulação para o povo de Deus. É ou não é? Sim, com certeza. Então lá em São Mateus, no 24, quando Jesus está se referindo a esse versículo 15, Jesus está citando um tempo do decreto dominical. Aí ele fala que quem tiver na Judéia, a Judéia é o quê? É o território do povo de Deus. Ou seja, quem tiver aonde? Aonde? Nas cidades. Na cidade, certo. Vão para as vilas e para os montes. As igrejas estão aonde, André? Nas cidades. Cidade, é, claro. Tem igreja nos montes? Não, é na cidade. Então nós sairemos das igrejas e subiremos exatamente as moradas mais isoladas. Testemunho Celeste, volume 2, página 166, fala que o cerco romano vai se repetir exatamente no decreto dominical. Então, primeiro os edifícios caem, depois o decreto dominical sai. Está entendendo? É a sequência. Então, isso aqui nós temos que estudar, porque Daniel falou sobre 1.290 dias e sobre 1.335 dias, não é? Isso. E você sabe que tem um livro já traduzido, que o pessoal lá da Parangaba traduziu, da Abominação Desoladora, sobre esse assunto. Não sei não. Tem desse pessoal do